Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a minha modelo Tati. Hoje eu quero apresentar para vocês uma proposta muito bacana, uma proposta que é muito solicitada aí no seu salão. Nós sabemos aí que os tons de loiros, eles sempre imperam, mas temos também aquela grande pedida que é a técnica de mechas que traz o efeito da morena iluminada. É isso mesmo, e eu vou mostrar isso para vocês através de um trabalho bem técnico, porém muito simples e principalmente muito comercial, que são as mechas circulares. Essas mechas circulares você pode trabalhar tanto o efeito da californiana, o efeito ombre hair, para criar então essa técnica tão bonita e tão pedida pelas clientes, que é o efeito iluminado, né, de morena iluminada. Ou seja, nem loira nem morena, vamos valorizar o tom natural do cabelo da Tati aqui hoje para vocês. Bom, o primeiro passo das mechas em círculo é justamente a gente trabalhar a separação das seções. Um detalhe muito importante que você tem que atentar é o seguinte: se você vai proceder depois com um corte para o cabelo da sua cliente, se for tirar no comprimento, o ideal é trabalhar o corte antes da técnica de mechas, senão a gente acaba realmente perdendo um pouco daquilo que foi trabalhado na cor. Neste caso aqui, no cabelo da Tati, ela tem aqui uma franja um pouco mais curta, claro, depois a gente vai dar uma renovada no corte também, mas essa franja mais curta a gente tem que separar. Porque como é um trabalho que nós vamos eriçar e desfiar algumas mechas, essa franja, se ela estiver junto com o comprimento do cabelo, a gente acaba não clareando nada. Então, nessa separação em círculo, nós vamos abrir aqui uma exceção, que é justamente separar, primeiramente, a parte frontal e separando a base de franja dela. Essa vai ser a primeira seção que você vai separar. Separou aqui, prendeu a franja, aí sim nós vamos partir para a nossa separação, que vai ser uma separação para trabalhar em círculo. E é uma separação muito simples. Nós vamos trabalhar em círculo, porém eu vou fazer aqui uma divisão em 4 partes. Vou separar do meio da cabeça até a nuca e vou dividir todo esse lado direito aqui em 2 seções. Isso facilita muito o nosso trabalho na hora de tirar as mechas que vão ser descoloridas. Então, separei aqui, ó, o primeiro quadrante, né, a primeira seção. Já prendo aqui a segunda. E faço a mesma coisa do outro lado. Caso a sua cliente não tenha uma franja curta e não deseje cortar, você não precisa separar a parte frontal. É só você trabalhar a separação das 4 seções. Exatamente como eu fiz aqui, olha só. 4 partes e também separei a parte frontal, que é a franja da Tati, onde nós vamos trabalhar depois, posteriormente. Bom, como eu disse para vocês, essa é uma técnica onde nós vamos trabalhar em círculo. É claro, dentro da geometria, dentro do design de mechas, as linhas e formas geométricas, elas significam muito. Então eu quero até abrir um parênteses aqui para falar justamente dessa forma geométrica, que é a forma de círculo. A forma de círculo, quando ela é trabalhada no cabelo, em trabalhos de mechas e até mesmo no corte, por que não dizer, ela traz um efeito de distribuição mais uniforme. Okay? Então a gente consegue ter mechas em toda a cabeça de uma maneira mais harmoniosa. Por isso eu optei por fazer o cabelo da Tati com a mecha em círculo, para a gente conseguir um efeito muito mais natural, sem marcações. E na hora de começar aqui, nós vamos sim trabalhar mechas desfiadas e também vamos trabalhar mechas em zigue-zague, mechas costuradas, ok? A ideia aqui é criar uma iluminação essa que nós não vamos deixar abrir um tom, né, uma altura de tom muito mais alta, porque o efeito é morena iluminada. Então eu quero trabalhar no cabelo da Tati uma mecha que fique mais natural e que combine mais com o seu fundo, né, de cabelo natural, a sua cor, que é uma altura de 5, um castanho claro. Então, para começar, eu vou separar aqui a primeira mecha, solto a primeira seção, vou dividir aqui, ó, uma mecha. Vou começar soltando uma mecha de cada seção para vocês entenderem melhor o que eu vou fazer. Então, soltei a primeira, vou soltar a segunda
Não separe uma mecha muito grossa, faça uma mecha um pouco mais fina. Principalmente nesse caso aqui, a minha modelo ela tem pouco volume de cabelo. Então eu não posso trabalhar uma mecha muito grossa, senão vai marcar. Então separo aqui também na seção anterior, né, nessa parte de cima, separo a primeira mecha e prendo. Venho para o outro lado, a mesma coisa. Ou seja, eu fiz um círculo. Eu circulei toda a cabeça através dessas 4 separações. A frente, a parte frontal, eu vou deixar por último. Por quê? Nós sabemos que essa parte superior da cabeça é onde geralmente o cabelo ele é mais sensível, então é uma parte que clareia muito mais rápido. Então eu vou trabalhar primeiro toda a parte de trás e vou deixar essa seção por último. Vou iniciar o processo da descoloração, depois de separar todas as mechas, né, desse contorno. A primeira mecha eu vou fazer desfiada. Vou desfiar por cima, por baixo, por cima e por baixo. Quanto mais você desfiar, mais naturalidade vai conseguir alcançar, porque você vai acabar clareando menos cabelo também. Então aqui, ó, separei, após desfiar, vou aplicar o produto em toda a mecha, de cima a baixo. Eu já quero passar a informação para vocês que nesse cabelo eu estou usando pó descolorante com OX de 20 volumes, ok? Como eu disse, o efeito que eu quero aqui não é de um clareamento muito intenso. Então eu vou trabalhar com uma volumagem mais baixa. Faço a mesma coisa na segunda mecha. Deposito também o produto. Continuo fazendo a mesma coisa na parte frontal, desfio ó, por cima, por baixo, por cima e por baixo. Eu gosto sempre de ressaltar que nós devemos sim aplicar uma quantidade de produto que seja suficiente. Se a gente tentar economizar nessa hora, infelizmente, acaba diminuindo o grau de clareamento do cabelo e ainda pode correr o risco de manchar. Então o ideal é que você trabalhe com uma quantidade que seja suficiente para cobrir todos os fios que serão descoloridos. Mesma coisa, por cima, por baixo, por cima e por baixo. Toda vez que eu trabalho em mecha desfiada, eu sempre desfio por cima e por baixo. Isso ajuda a evitar marcações. E com isso a gente tem muito mais naturalidade no final do trabalho. Caso você tenha aí um cabelo, né, de uma cliente, que seja um cabelo de uma textura mais grossa, por exemplo, um fio mais grosso, mesmo que seja liso, e você desfiar só por cima, a probabilidade de ficar manchado, de ficar, na verdade, marcado, é muito maior. Então já fica essa dica aí pra vocês. Sempre que for desfiar, por cima e por baixo, vai trazer um efeito muito mais natural. Bom, fiz aqui o primeiro círculo. Agora eu vou partir para a segunda divisão, ok? Vou tornar para essa primeira mecha, venho, ó, separo uma transparência mais fina, ok? Não vou pegar uma mecha grossa. E aqui, vou fazer do mesmo jeitinho. Prendo novamente, solto uma transparência mais fina, prendo novamente. A mesma coisa nas outras duas seções. E do outro lado também. Prontinho.
Separei, eu não vou deixar nesse cabelo nenhuma mecha intermediária. A realidade é que o que vai ficar de intermediária é a parte que está sendo desfiada e também o que vai acontecer aqui agora, que é justamente a costura, o zigue-zague. Então isso vai ficar como intermediária. Do contrário, eu não vou separar nenhuma mecha e deixar sem fazer. Mas você pode também modificar esse efeito aí no seu salão, no cabelo da sua cliente. Caso você queira, você pode sim fazer e deixar uma mecha em transparência, né, que pode ser transparência ou até um pouquinho mais grossa como intermediária, para minimizar ainda mais o efeito. Vai depender do desejo da sua cliente e, é claro, do volume de cabelo também. Porque se ela tiver muito cabelo, pode acontecer também das mechas quase não ficarem muito aparentes. Bom, vamos seguir aqui para a próxima. Eu vou então fazer o quê? Eu vou fazer uma costura fina, tá vendo? É uma costura mais fininha. E aí, essa mecha eu vou clarear de raiz a ponta. Porém, eu não vou aproximar muito da raiz. Eu vou deixar mais ou menos uns 2 centímetros aqui, ó, de distância da raiz. E aí, nessa hora, é muito importante que você trabalhe com o pincel na vertical, para evitar qualquer tipo de marcação. Fiz a primeira. Vou seguir fazendo igualmente nas outras seções também. Separando, costurando e aplicando o produto. Terminei de fazer todos os círculos, um círculo desfiado, um círculo costurado, um círculo desfiado, um círculo costurado, até chegar no final, aqui no centro da cabeça. Nessa hora aqui, se eu continuar fazendo círculos, eu vou acabar tendo um círculo muito pequeno que vai acabar marcando essa mecha justamente aqui no centro. Então, para evitar esse tipo de marcação, o que eu vou fazer? Cheguei no centro da cabeça, mais ou menos neste tamanho, eu vou soltar a mecha e vou fazer a mesma coisa. Vou intercalar uma mecha desfiada e uma mecha costurada. Porém, eu vou fazer isso em diagonal, de baixo para cima. Tanto faz o lado. Eu posso começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, mas todo direcionado para um lado só. Separei aqui, ó. E o que eu vou observar? A última mecha, ou seja, o último círculo, foi feito costurado. Então, a próxima mecha aqui vai ser desfiada. Então, eu vou pegar aqui, desfiar essa mecha, ó, por cima, por cima e por baixo. Vou colocar aqui o meu papel e vou seguir fazendo a descoloração, intercalando uma desfiada e uma costurada. Apliquei o produto, fecho o papel. Pego a próxima mecha. Lembra que a mecha que você vai costurar, ela tem que ser em transparência, mais fininha. Aí você vem, além da transparência, você faz a costura. Deixando mechas bem suaves para não marcar. E também é válido lembrar que na hora de aplicar o produto, nós não aproximamos da raiz. Deixamos um pouquinho fora da raiz, com o pincel, ó, na vertical, evitando assim qualquer marcação. A próxima, vou fazer desfiada. Por cima, por baixo, por cima e por baixo. Bem diagonal, não tente trabalhar aqui em linha horizontal, porque a linha horizontal ela também vai marcar,
ok? Então faça uma mecha bem diagonal. E vou fazer isso até finalizar essa última seção, que acabou, né, ficando aqui em círculo, totalmente em círculo. Uma desfiada, uma costurada. Uma desfiada, uma costurada. A parte da franja, nós vamos trabalhar aqui uma mecha desfiada, uma mecha costurada e vamos deixar também uma mecha intermediária para suavizar ainda mais esse efeito, dar mais naturalidade, né? Como se fosse realmente um efeito mais ombré, sombreado, de raiz às pontas, clareando mais apenas as pontas. Então aqui nós vamos trabalhar em diagonal essa franja, uma mecha desfiada, uma mecha costurada e uma mecha intermediária, ou seja, vamos deixar sem fazer. É a única seção onde nós vamos realmente deixar uma mecha como intermediária. Em todo o cabelo, trabalhamos apenas desfiada e costurada. Aqui, vou trabalhar desfiada, a próxima mecha aqui, que vai ser também em diagonal, eu vou separar uma transparência fina e vou fazer aqui, ó, costurada. Uma costura fininha também, para minimizar bem a marcação. Criando, né, aqui uma iluminação bem natural. E a próxima mecha, como eu disse, eu vou deixar como intermediária, ou seja, separei aqui uma transparência e essa eu vou deixar sem fazer. Finalizei aqui a parte da franja, né, intercalando as mechas, uma desfiada, uma costurada, uma transparência sem fazer. E assim eu fiz até o final. Agora apenas vou esperar o clareamento e vamos então lavar esse cabelo. Bom, aqui está o resultado, né, do cabelo da Tati. Esse cabelo que foi feito um trabalho aí em linhas circulares, né, em forma de círculo, para criar esse efeito, né, que a gente conhece aí como morena iluminada. Então tá aqui o resultado. Aqui no cabelo da Tati, eu até vou deixar a referência para vocês aí, eu apliquei a coloração 7.3 com o X de 10 volumes no lavatório e deixei cerca de 10 minutos para tonalização. Então, isso é bom a gente ressaltar, né? Porque de uma cliente para outra, de acordo com o fundo de clareamento, você pode optar por fazer uma escolha diferente de cor. Então, é um efeito que fica bem natural, bem iluminado, que inclusive ela consegue manter por muito mais tempo, porque como nós trabalhamos, né, desfiando também, já dá esse efeito mais esfumado. E é claro, com isso essas mechas vão durar aí, ó, bastante tempo, o que para nós hoje em dia é muito vantajoso, porque o cabelo dela vai permanecer bonito por muito tempo. Então, ó, mais uma vez está aqui, ó, o resultado, o efeito que dá, né, nas mechas em círculo. Se ela prender o cabelo, fica bem bacana. Por isso que nós temos que começar a primeira mecha sempre desfiado, para se ela prender o cabelo não marcar em nada. E aqui na franja, notem que vocês têm aqui um resultado um pouco mais sombreado. Como eu disse, né, aqui na frente nós deixamos, entre uma mecha e outra, deixamos uma intermediária sem fazer, justamente para criar esse efeito de sombreado maior na frente e iluminação maior nas pontas também. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Semana que vem temos aí mais um vídeo para vocês. Continue acompanhando o canal, curta esse vídeo, ok? Compartilhe com seus amigos também, não deixe de compartilhar. E também, é claro, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ok? Estaremos aí na próxima semana com muito mais novidades para vocês. Um grande abraço!